Olá, pessoal. Meu nome é Gisele Coutinho Freitas. Meu site é www.costagrandeadv.com.br. E hoje eu venho conversar mais uma vez com vocês a respeito de aquisição de imóveis no Paraguai e a importância do registro imobiliário. Por quê? Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo aqui é passar para vocês um conteúdo de qualidade, no qual você que está comprando o imóvel com essas informações consegue analisar e verificar o mínimo essencial para que seu contrato esteja dentro da lei. Para isso, eu estudo o Código Civil Paraguaio, a Constituição Federal e o funcionamento dos contratos de compra e venda no Paraguai. Então, aqui eu trago uma questão de legalização imobiliária. Essa legalização ela é complexa, mas eu vou tentar passar de uma forma que vocês consigam entender o que eu estou falando e consigam entender como funciona a compra e venda, os requisitos, as suas formalidades legais. Aqui no Brasil, a compra e venda também ela é bem complexa e depende de vários procedimentos. E qualquer ato falho nessa compra e venda vai te acarretar nulidade e trazer um grande prejuízo. No Paraguai, nós temos a lei do melhor comprador, o melhor preço para venda. Então, você tem que saber e entender o que está escrito naquelas cláusulas do seu contrato. Bem, continuando, então vamos lá. Eu sempre faço uma colinha, gente, e às vezes eu acompanho lendo, porque eu não posso perder nada do que eu vou falar para vocês. Então, aqui eu tenho que dizer em detalhes como funciona, né? Então, de forma clara e objetiva, os principais riscos na aquisição de imóveis no Paraguai, destacando a importância, mais uma vez, do registro imobiliário, fundamentada principalmente na legislação vigente no Paraguai. E qual que é para quem que é isso? Para que serve isso, doutora Gisele? Para os compradores estrangeiros, brasileiros e outros de outros países, para os investidores imobiliários e também para os profissionais de direito imobiliário, né? O mercado imobiliário paraguaio tem atraído investidores devido às oportunidades de aquisição de terrenos e imóveis. Contudo, os riscos jurídicos podem comprometer a segurança de transação se as exigências legais não forem seguidas. Então, é importante esse tema que eu venho conversar com vocês, porque vocês, para que um contrato esteja legal, quando ele está legal, ele te garante a transferência legal da propriedade e evita fraudes e exige. Por quê? Como esse contrato vai evitar fraudes? Porque ele exige o cumprimento rigoroso do Código Civil Paraguaio e da Lei número 214. Como eu já disse, essa legislação ela é toda paraguaia. E qual é a legislação aplicável em relação aos contratos? Um deles é o Código Civil Paraguaio, né? Por exemplo, o artigo 700, ele garante a transferência da propriedade imobiliária que deve ser formalizada por escritura pública. Por quê? Porque só isso vai te dar a validade jurídica pretendida. Se ele não estiver dentro desses requisitos previstos no artigo 700 do Código Civil Paraguaio, você não vai poder transferir esse contrato para ninguém. Qual é o risco disso que eu estou dizendo? O risco é que os contratos particulares não registrados não têm força de transferência de propriedade, deixando o comprador vulnerável, ou seja, sem garantia nenhuma, pagou e não levou, pagou e não transferiu. Pacto de melhor comprador. Esse pacto está previsto no artigo 774. O vendedor pode rescindir o contrato se receber uma oferta mais vantajosa. Qual que é o risco? Compradores que não formalizam o registro podem perder o imóvel para terceiro
com melhores ofertas. Aí eu imagino que você não registrou o seu contrato, você não tem uma escritura, vem um terceiro com uma oferta melhor e o que você pagou você perdeu, que você não tem nem como levar ele na justiça. Artigo 782 do Código Civil Paraguaio. Proibição de rescisão de contratos após pagamento de 25% do preço ou realização de melhorias. Olha, essa proibição de rescisão, ela só vai existir se o seu contrato estiver devidamente formalizado. Se ele não estiver devidamente formalizado, você vai perder esses 25%, né? Então, assim, tem muito comprador desinformado que acredita que possui garantia mesmo sem registrar o imóvel. Mas essa proteção, ela é muito limitada. Vamos falar dos loteamentos agora? A lei número 214, que rege a venda de terras loteadas a prazo. Essa lei, ela exige que o loteamento seja registrado no Registro Geral de Propriedade, né? Além de estar inscrito no RAN, como eu já falei. Então, ela tem alguns requisitos legais específicos para essas vendas de terras loteadas a prazo, né? Primeiro é o registro prévio de loteamento. Então, se você se interessou por algum loteamento lá no Paraguai, você tem que verificar se existe algum registro desse lote, nesse cadastro, nesse registro geral de propriedade, né? Você vai precisar também da documentação completa dos compradores e vendedores, como também certificados que comprovem a situação jurídica do imóvel. Você tem que saber diferenciar se esses lotes são de particulares ou se são de pessoas, né, do Paraguai que receberam do governo, que estão aqui como no do Indert, que não podem vender durante 10 anos. Então, imagine, você tem uma situação jurídica que você vai ter que investigar, né? Eu sei que a facilidade é grande, há muitos atrativos, há formas de parcelamento, né? Mas quando a oferta é grande, você tem que verificar se você vai cumprir essas exigências para você não perder. Não adianta a oferta ser grande, você pagar e perder lá na frente. Por isso que eu estou aqui conversando com vocês. Porque no Paraguai, no Brasil, tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser lido. Se você for fazer uma mudança para um país que você não conhece, você tem que ficar ainda mais preocupado para saber como que é que funciona, porque lá o valor, o dinheiro seu vai estar restrito, né? Então, quanto menos você gastar, maior chance de você empreender no país. Então, você tem que dar o tiro certo, e com certeza, e com propriedade, sem medo de comprar um imóvel. Então, aqui eu venho ensinar para vocês como você pode comprar um imóvel com baixo risco. Então, vamos lá. Quais são os documentos exigidos para que a venda seja válida e registrada? Os seguintes documentos são: certificado de matrícula. Esse certificado ele identifica a propriedade e seu status legal. Como eu falei, algumas terras que não podem ser vendidas, que foram doadas pelo governo aos campesinos, que são do Indert, você vai descobrir nesse certificado de matrícula. Também tem um outro certificado que chama Certificado de Liberdade e Tradição. Isso prova que o imóvel está livre de gravames, de ônus ou litígios judiciais. Como falei, também lá no Paraguai existe o Serasa paraguaio. É óbvio que não tem esse nome, mas alguns paraguaios ficam proibidos de vender e negociar bens imóveis e imóveis durante o período de 5 anos, que sofrem execuções, né? E isso vai estar escrito na matrícula, como aqui no Brasil. E ele também vai ter um nome anotado no Serasa, no SPC paraguaio. Documentos de identidade, tanto dos compradores quanto dos vendedores, também é necessário.
E caso de estrangeiros, certificado de nacionalidade. Então, vamos passar. Agora eu vou para conversar com vocês a respeito dos riscos na aquisição sem registro. É tudo que eu não gosto e tudo que eu não aconselho. Eu tenho assistido vários vídeos, isso não é uma crítica, né? E aí dizem, que o brasileiro pode comprar com RG. Ué, você pode, vai lá comprar. Mas qual é o nome desse contrato? O contrato é conta corrente, é o nome que eles dão vulgarmente. Eu já estudei e é um compromisso particular de compra e venda. O mesmo nome que tem no Brasil, tem no Paraguai. E isso aí traz grande risco para quem está comprando esse imóvel, né, esse lote. Porque, assim, há cláusulas no contrato paraguaio que são obrigatórias. Como aquilo, você tem a garantia, pagou 25%, tem uma garantia de ter devolvido o seu dinheiro, garantia do imóvel estar registrado, né, o loteamento estar regular. Então, mais uma vez, eu venho alertá-los. Fraudes e golpes. Venda de imóveis que não pertencem ao vendedor. Bem, isso é um golpe. Você vende alguma coisa que não é sua, tem no Brasil, tem no Paraguai, né? Contratos particulares que não transferem a propriedade. Se você não preencher os requisitos, não escriturar o seu imóvel, você sabe muito bem que você não pode revender para um terceiro. E não vai ter validade nenhuma. Vai ser nulo o contrato lá. Impossibilidade de revenda ou validação judicial. Imóveis não registrados não podem ser revendidos com segurança jurídica. Você vai usar para quê? É um papel escrito, para nada. Não vai servir para nada. E você já gastou seu dinheiro. Perda do imóvel. É o tal daquele pacto do melhor comprador, que é um risco, né, grande. Se você tem um contrato de compra e venda e ele não for registrado e vier um terceiro que dá mais pelo seu lote, ele vai ser vendido pelo terceiro. É uma previsão que existe no Paraguai, no artigo 774, 774 do Código Civil Paraguaio. Olha, os litígios judiciais no Paraguai demandam muito tempo e os custos são elevadíssimos, especialmente se a documentação for irregular. Então, aconselho a vocês a pesquisarem bastante e procurarem legalizar esses terrenos, verificar qual imobiliário está vendendo, verificar se o lote ele é regular. Eu fico rebatendo nisso porque não é algo tão simples como parece ser. Na aplicação das garantias do artigo 782, o que são... Não aplicação das garantias do artigo 782. Isso quer dizer que, se você comprou imóvel, pagou mais que 25% e fez algumas melhorias, começou a levantar um muro, cercar, já fez a base, você não vai receber seu dinheiro de volta. O benefício que você fizer, você não vai receber. Então pode dizer que você pagou mais que 25%, entrou, construiu, você perde. Porque sua documentação está regular. Então o que você construiu, você vai perder. Olha que grave isso. E você não vai ter o direito no Paraguai de receber os valores que você aplicou da casa, que seriam o dano material que você teve, ou são assim, as benfeitorias aqui no Brasil, você não teria direito a receber as benfeitorias que você fez quando da construção do seu loteamento. Aqui no Brasil nós chamamos de benfeitorias. Mais uma vez, então, falando a importância do registro, no registro geral de propriedade. É uma coisa até meio redundante, que eu estou falando toda hora a mesma coisa. O registro confere segurança jurídica e efetiva transferência do imóvel. Esse registro, de forma correta, regular e legal, ele garante a publicidade, o imóvel passa a ser conhecido como propriedade do comprador. Então ele passa a ser seu, porque é público, tem um documento público, tem uma escritura, existe um registro.
Ele também protege você, comprador, contra terceiros. Evita que o imóvel seja alienado novamente. Isso eu já falei sobre sobreposição de imóvel. E esse contrato é válido, né? Ele tem validade perante a lei. Você vai dizer que é seu, esse imóvel é seu, você comprou. Se você tem uma disputa judicial e ele está regular, você comprova, você não vai perder ele. Bem, isso quer dizer, isso tudo que eu estou falando para vocês aqui hoje, o que eu quero dizer com isso tudo? Que a aquisição de imóveis no Paraguai exige formalização rigorosa do contrato e o registro do imóvel no Registro Geral de Propriedade. Quando eu digo formalização, ele tem um meio específico que a lei exige. A lei exige que o contrato seja feito de uma determinada forma. É a lei do Paraguai, não é bagunçado. O não cumprimento da legislação traz riscos, como eu já disse, significativos, desde a perda da propriedade até longos processos judiciais, isso eu já falei. O que eu quero dizer para vocês é que sempre devem consultar um advogado antes de adquirir um imóvel, em qualquer país, né? Você também tem que exigir a apresentação e validação de todos os documentos listados antes de concluir a transação, como eu falei acima. Garanta que a escritura pública seja registrada e que garanta a escritura pública e registre a propriedade imediatamente após a compra. Você tem que registrar. Por que você tem que registrar? Porque senão você vai perder o imóvel. Tem a lei da melhor oferta, lei do melhor comprador. Olha que grave, olha que sério. Então, aqui eu venho dizer mais uma vez, por que isso? Por que eu estou falando isso? Por conta das ofertas que eu assisto, né? E assim, é algo muito perigoso. Gisele, vou comprar, compra, o risco é seu. E depois para você arrumar? A dor de cabeça que você vai ter lá na frente. Então, meu papel aqui como advogada, né, especializada, é dizer isso, é contar isso para vocês. É protegê-los, é meu interesse aqui proteger os brasileiros, os estrangeiros. Eu espero que esses vídeos que eu faço para vocês com tanto carinho seja útil para uma compra e venda. Eu não quero que vocês sejam enganados, nem aqui no Brasil, nem no Paraguai. Nós, advogados, trabalhamos antes também, antes que o mal aconteça, porque para desfazer o nó depois de feito é muito mais difícil. Fica um abraço a todos e eu agradeço o carinho, os votos de alegria que eu tenho recebido, os elogios. Muito obrigada, um abraço a todos. Até logo.